Olá, mais uma vez aqui na Sucesso, nosso programa Tecnologia Estratégica, mais uma conversa aqui sobre esse assunto. E trouxemos hoje um convidado especial, que é o Júlio Guapo, Positivo Tecnologia. Sim, Obrigado pela eu presença, que Júlio. agradeço. Muito honrado você estar aqui com a gente, poder compartilhar um pouco desses seus conhecimentos dentro dessa linha do que nós estamos aqui debatendo, a importância da tecnologia ser estratégica. Seja Não, bem-vindo. muito obrigado, Conta um né. pouquinho da tua história, um Tá pouquinho ótimo. dessa nossa Vamos conversa lá. aqui. Primeiro, agradecer, né, acho que é uma honra para mim também estar aqui, poder participar de uma visão tão importante, que é essa visão estratégica da tecnologia Uhum. dentro do mercado. Estar aí num evento com a Sucesso, uma entidade que eu sempre acompanho e tenho muito apreço aí pelo trabalho de vocês. Então, Você, para mim é uma honra estar aqui, né. mas você já vem dentro, vamos direto ao assunto, né? Sem dúvida. Você já vem, vamos dizer assim, dentro da tecnologia, da indústria, já há algum tempo na sua É, carreira, não né? tenha dúvida. Eu diria que minha vida foi na indústria, né. Foi na Então, indústria. desde que eu saí do CREA, meu último trabalho ainda como analista, começando minha carreira, eu já fui para a indústria, trabalhei numa Uhum. multinacional portuguesa, Grupo Sonai, é um Legal. grupo no Brasil teve bastante frentes aí de trabalho. E ali era uma multinacional, né, tinha Uhum. presença em vários países do mundo. Uhum. Então ali realmente comecei a construir uma visão, entender o que que a indústria traz do negócio, né, do país, a importância que ela tem para gerar riqueza. Então foi um trabalho realmente quase 10 anos ali nessa indústria. Aí tive na Britânia, uma Uhum. outra grande indústria aí brasileira, né, que tem Curitibana. exatamente, que tem um Uhum. DNA aí paranaense e uma gigante no setor em que ela atua. Sim, E agora, com muito gosto aí, estamos na Positivo, numa jornada que eu bacana. espero que seja longa e produtiva. E o desafio é Então, maior, né? O maior, desafio é maior. maior. Uma É uma empresa de empresa de tecnologia tecnologia, uma empresa para muito mais mostrar. dinâmica, né? Aham. Que tem desafios enormes, numa estrutura como o Brasil é desafiadora. Então, Uhum. a gente realmente tem bastante trabalho e eu acho que a tecnologia, mais uma vez, está sendo protagonista aí nesse ciclo de crescimento positivo. E além de vender serviços, ela precisa ter a musculatura necessária para atender esses desafios de mercado. E dentro dessa linha que nós estamos falando aqui, como é que é? Casa de ferreiro, o espeto tem que ser de Tem que ferro, né? ser de Nós estamos falando ferro, de tecnologia exatamente. estratégica. É O isso. desafio é maior de você mostrar o resultado da tecnologia para a própria É, indústria, exatamente. É. né? Por um lado, porque ela se mistura, né? A gente Sim. brinca dentro da Positivo, porque vender tecnologia e transformar o negócio é praticamente um trabalho integrado. Porque Uhum. se a gente não mostrar que internamente nós somos uma empresa robusta, o mercado pode não nos enxergar, né, da forma como deveria. Então, o trabalho de fazer com que a TI, e aí acho que a gente entra no centro aí da nossa discussão, se ela realmente não estiver integrada com o negócio, se eu não conseguir fazer com que o ecossistema de tecnologia trabalhe em favor do mercado, né, das Uhum. áreas de negócio da companhia, a gente não cumpre um papel muito estratégico, né, que é fortalecer a tecnologia como motor de inovação e de geração de oportunidade, né. Então, dentro da TI, a gente está tentando ser cliente de nós mesmos, porque os produtos que a gente vende, a gente precisa consumir bem, Claro. né, e o nosso trabalho é buscar refinar essas visões de mercado e transformar isso em produtos de alta qualidade. E na TI também você tem vários setores internos, né? Chão Exatamente, de fábrica, exatamente. contabilidade, Isso aí. finanças, uma diversidade de temas que a gente ajuda Que a precisam conduzir, ser mas endereçados. que também temos que ser influentes para Exatamente, que nesses setores você desenvolva também tecnologias, então ali exatamente. oportunidades de inovação, E e a TI tem essa missão também de não estar tenha junto com dúvida. essas áreas, Eu né? diria que é um dos principais papéis do líder de TI agora é realmente começar a falar a língua do negócio, né. A Uhum. gente também não vai conseguir colocar a TI no lugar que ela merece se esses líderes não tiverem o conhecimento necessário do negócio. Então, o exemplo que a gente estava comentando antes aqui, de falar com o diretor financeiro, tem que entender de EBITDA, eu tenho que entender de fluxo de caixa, eu tenho que entender de demonstrativo de resultado, senão o meu projeto eu vou desenvolver para ele vai ser só mais um projeto. Quando eu entendo a linguagem dele e sei o resultado que a gente tem que impactar, o Uhum. trabalho fica mais rico e mais coerente, né? Uhum. Se eu for falar com o diretor de operações, eu vou ter que entender de MRP, de chão de fábrica, de processos produtivos, indústria 4.0. Então, a nossa missão, eu acho que agora ela se transforma
porque nós temos que deixar de ser técnicos, né, porque a nossa equipe vai cumprir esse papel. Temos que ser os líderes que vão transformar o negócio Uhum. com a visão do negócio. Não dá para levar a visão técnica para dentro do negócio, porque ele não quer ouvir esse tipo Nem entende, né? de desafio. Esse é um trabalho nosso que a gente, nos bastidores, acaba resolvendo. Mas entender do negócio dele é fundamental. Então, hoje o líder vai ter que falar a língua do negócio, precisa entender, né, o impacto que a gente vai gerar E a TI é nos partícipe de movimentos. todas as áreas, né? Ou seja, nós estamos Não aí de tenha manhã dúvida. numa reunião de chão de fábrica, Exatamente. daqui a pouco você está numa reunião de RH, daqui a pouco você É está numa isso aí. reunião de finanças, Exatamente, como você comentou, exatamente. né? E você deu um exemplo muito interessante, né? O trabalho que a TI realiza impacta diretamente no valuation da empresa, no EBITDA, no Isso aí. resultado do EBITDA. Uhum. Nós temos que ter essa consciência e É saber isso. que o que eu estou fazendo de Está fato impacta. chegando na última linha da E companhia. como que eu posso ajudar Exatamente. para melhorar? Entregar junto com eles a meta preocupação Aham. e entregar junto as ferramentas para ajudar a acelerar Exato, esse exato. resultado, E né? eu acho que cumpriu um papel de facilitador. O mundo ficou muito complexo, Sim, né? As sim. tecnologias chegaram de uma forma avassaladora. A inteligência artificial está trazendo um desafio gigantesco, porque ela está confundindo um pouco alguns objetivos de entrega e como colocar a inteligência artificial fora do negócio. Então, o papel de facilitador, eu diria que o desenvolvimento do planejamento estratégico, a TI tem que participar. Minha grande, o meu grande desafio dentro da companhia hoje é fazer parte desse tipo de discussão. Então, quando se está montando a estratégia da companhia para os próximos anos, a TI tem que participar. A gente Sim. tem que colocar os desafios de arquitetura que isso pode trazer, a infraestrutura que isso vai levar. Isso são Uhum. conversas que geralmente costumam acontecer tarde demais. Porque a TI não participou e os grandes investimentos para se fazer um trabalho de qualidade, ele acaba ficando prejudicado. Uhum. Porque se pensou muito no resultado do negócio, em como levar isso para o mercado, mas por baixo disso tem uma musculatura técnica muito grande. E hoje a TI tem condição de colaborar com a criatividade do negócio. De novo, a inteligência artificial democratizou essa capacidade. Uhum. Antigamente as ferramentas eram muito mais técnicas do que hoje. Hoje, com um pouquinho de treinamento, você desenvolve um agente de IA para o teu trabalho. Então a TI começou a capilarizar essa capacidade de transformar o negócio. Só que se você não organizar isso no planejamento estratégico, a companhia está olhando para um lado e a tecnologia está indo para outro. Então, unificar essa visão, primeiro do board da companhia, e depois descer isso com um trabalho de comunicação, Uhum. né, que precisa ser feito, levando em conta essas áreas. Então, acho que a questão do dialeto, vamos usar um exemplo que você trouxe, Aham. para falar com o chão de fábrica é uma forma, quando você vai falar com o financeiro é outra, quando você Uhum. está numa reunião de vendas, você tem que se colocar no lugar do cliente. É isso que as áreas de venda querem, que você entenda Uhum. as dificuldades que elas têm quando abordam um cliente para vender uma tecnologia. Então, acho que se a gente cumprir esse papel bem feito, Uhum. a TI vai realmente entrar no circuito estratégico das companhias com uma força muito grande e necessária. Eu acho que o recado hoje para os nossos colegas é inevitável que a gente comece a participar dessa camada estratégica para ajudar as companhias a se E, fortalecer. e você falou um ponto importante. O board enxerga essa necessidade, né? E a importância de levar essa mensagem para os setores. A TI tem participado dessa mensagem, de ser Sem esse dúvida. evangelizador do uso, pegar o caso da própria IA, né? Exatamente. A TI tem sido esse Sem dúvida precursor nenhuma. dessa mensagem e de como é que vocês Exatamente. formam esse pessoal? É difícil de entrar para começar a É influenciar? difícil. Você tem que buscar todos os apoios da companhia. Então, o trabalho com o RH, por exemplo, é uma parceria fundamental. Você Uhum. tem que levar isso para todas as... O DNA da empresa precisa entender que a tecnologia é uma parte muito importante do negócio. Quando Uhum. você desce essa camada, você tem essa dificuldade de comunicação. Então, treinamentos que a gente tem feito são muito intensos. Treinamentos de IA mesmo, para Uhum. toda a empresa. A gente tem lives em que a gente atinge 300, 400 pessoas durante o horário de Internos. trabalho. Uhum. Então, isso é um grande desafio. Você está mobilizando uma força de trabalho que geralmente tem muita coisa para fazer, mas Uhum. está sabendo separar aquele tempo para buscar um conhecimento de tecnologia um pouco maior. Então, isso, a nossa área de RH, a nossa área de pesquisa e desenvolvimento, nossa área de P&D, Uhum. nos apoia muito nesse sentido. Então, eu digo que também temos na Positivo uma estrutura que nos facilita nesse movimento. Mas eu volto a dizer que
se não começar com uma conversa estratégica entre o board e a empresa sentir que isso é uma aposta da companhia, colocar a tecnologia na conversa de todas as áreas, Sim. vai ficar mais difícil. Então, de novo, o líder tem um papel fundamental de abrir essas portas para que a companhia se sinta mais à vontade de abraçar esse movimento de democratização, né? Sim. O Hélio fala muito disso, a Positivo tem essa missão, democratizar a tecnologia. Eu Uhum. acho que a gente tem que fazer isso dentro de casa também. Claro. Isso é um desafio também, né? De saber definir uma estratégia, começar a colher resultados. Você falou de pesquisa e desenvolvimento. Isso também tem que ser Exato, começado a medir, apontar exatamente, e eventualmente exatamente. até premiar quem está Isso, desenvolvendo, né? reconhecimento é fundamental, então a gente divulga e reconhece. Acho que são duas ações. Primeiro, a TI tem que divulgar os Sim, projetos que deram certo. sim. Vamos dizer que é a estratégia do farol, né? Quando você ilumina Aham. um determinado movimento que deu certo, quando Uhum. você dá luz a ele, todo mundo desperta a vontade de tentar fazer igual. A gente tem esse Legal. sentimento. O ser humano Bacana. gosta de, né, ir em direção àquilo que deu certo. Então, a estratégia da TI, a gente tem feito isso. Nós temos um programa chamado TI Inspira. Então, a iniciativa é inspirar os colaboradores da companhia a se desafiarem a pensar em projetos de TI, Uhum. não de uma forma isolada ou por uma iniciativa pontual, mas entendendo o que as outras áreas fizeram, o que Uhum. movimento deu certo. A gente também faz projeto que não dá tão Sim, certo. A gente tem sim. que aprender dos dois lados. Mas, ao mesmo tempo, isso facilita. Então, divulga. Ali você reconhece quem fez um bom trabalho. Você Uhum. dá chance da pessoa entender se aquilo também é alguma coisa que ela pode se beneficiar Uhum. ou transformar o trabalho dela. E aí reconhecer realmente quem está, né, querendo fazer aquilo além do seu próprio trabalho. É um outro programa que a gente tem, aí a gente chama de Citizen Developer. Hoje, o desenvolvedor cidadão dentro da Positivo é aquele cara que está saindo do seu dia a dia, não são pessoas da TI, mas são pessoas das áreas que destacaram nos treinamentos e, por iniciativa própria, pediram para participar de um processo de curadoria da TI. Então, hoje a gente está com 30 Citizen Developers Que espalhados na bacana, companhia, bacana. fazendo projetos de automação, pequenos robozinhos que a gente deixou fazer, e já tentando desenvolver alguns agentes de IA. Uma quebra de paradigma gigantesca, né? Porque Sim, geralmente a TI tem medo de espalhar esse tipo de sim. oportunidade para as áreas. A nossa tendência é sempre centralizar isso dentro da Claro. área. Mas um processo de curadoria, de governança bastante robusto, você multiplica a capacidade da Sim. empresa de desenvolver soluções. É. E isso, ao contrário, que parece que é uma atividade operacional, ela dá a visibilidade que a TI precisa. Todo mundo hoje está falando de projetos de tecnologia. Então, esses 30, e já temos uma lista de espera de pessoas que querem participar, porque viram que aquilo agrega para a Olha que sua bacana. carreira, dá uma visão diferenciada para o profissional, Uhum. né? Ele começa a ter capacidade de criatividade, de pensar em tecnologia de uma forma muito positiva. Eu gosto dessa ideia porque a gente sempre diz que algumas áreas acham que é normal sofrer, né? É, Tradicionalmente não sabe que aquilo pode ser resolvido exatamente. com ferramentas e com tecnologia. É isso, Então, mais um ponto importante da TI estar junto dessas áreas de negócio exatamente. para dar um olhar de tecnologia. Quem É sabe isso. faça desenvolver, Uhum. né? A pessoa conhece muito do negócio, conhece muito Exatamente. Ela tem das toda a suas dores, informação. né? É Do isso. trabalho e nem sabia que aquilo podia ser atendido com tecnologia. Isso. E o mais interessante é que nessa pegada de desenvolvimento, eu percebo que a TI, como ferramenta, como cultura, ajuda a agregar valor também para a percepção de qualidade dos clientes finais. É de Sem novo a dúvida nossa alguma. preocupação enquanto TI, de Exatamente. mostrar que esses programas também são importantes Para chegar na ponta, para para chegar gerar na valor ponta, para a para companhia. chegar a valor com a Exatamente. companhia, Fortalecimento da marca. né? Estamos falando de longevidade aqui, de estrutura de visão de mercado mesmo. Tem toda a razão. Isso. Por isso, de entender a linguagem do negócio, né? Você, quando faz um projeto para uma área de atendimento, por exemplo, que Sim, é uma área que está numa transformação gigantesca, as áreas de atendimento de cliente, de sim. saque, a inteligência artificial entrou muito forte nesse setor. Se você aplicar a inteligência artificial ali puramente, como se pensando num algoritmo, ela não vai dar o resultado. Então, primeiro, e esse é um projeto que a gente já está com ele bastante maduro, a gente foi entender os problemas que o cliente estava tendo na operação atual. Então, não era um processo de troca de tecnologia, era um Uhum. processo de resolução de dores que o nosso consumidor tinha.
tinha várias opções de tecnologia para aplicar e todas elas muito interessantes. Mas em Uhum. nenhuma eu estava ligando o problema do negócio, que era qual era a minha percepção do cliente. Né? A gente, em algum momento, estava muito preocupado em colocar a melhor tecnologia. Quando a nossa decisão foi para o negócio, a gente acabou mudando a solução. Porque a solução de custo-benefício melhor para a gente não era necessariamente a melhor tecnicamente. Era aquela que tinha a- exatamente as ferramentas que a gente precisava para atender os Uhum. problemas que a gente tinha naquele momento, né? Uhum. Onde o consumidor mais estava esperando da Positivo uma melhoria de foco, de tempo de atendimento. Uhum. Então você transforma completamente a forma de fazer o projeto. Você se coloca na posição do cliente, Uhum. olha do lado de fora, né? Então a gente tem hoje Uhum. especialistas que ficam na área fazendo esse trabalho, porque também se você ficar só na visão da TI, você perde essa visibilidade de novo, na hora de executar o Uhum. projeto. Então, Uhum. colocar essas pessoas na área, eventualmente, isso a gente já fez. O fornecedor ficou um dia atendendo as ligações daquele fornecedor, Entendi. para a gente Uhum. realmente perceber se lá na frente ele ia conseguir atender. Então, veja a forma diferente de fazer o projeto agora, de que realmente Uhum. colocar a mão na massa, mas com a visão prática. O fornecedor passou uma tarde ouvindo nossos consumidores, em casos reais de atendimento, gravando tudo aquilo, e no final do dia a gente voltou para a mesa. Vamos ver se a gente resolveria tudo. É uma estratificação pequena, mas ela já mostra a Sim, nossa visão de sim. olhar para frente, Uhum. de fortalecer a marca, fazer com que os acionistas enxerguem o movimento Uhum. de tecnologia da companhia. Uhum. eh, Ele precisa fazer com que os projetos sejam feitos de forma diferente. E vocês, então você tem pessoas de tecnologia nos Entendo. departamentos e nesses frontes ali para Exatamente, justamente entender. respirando a área, a gente tem hoje uma frente financeira importante, porque o Aham. financeiro é sempre uma caixa Sim, fechada, sim. né? Você não enxerga muitas dificuldades dele, é muita planilha rodando e você acaba tendo uma visão, às vezes, pequena de como melhorar o resultado da área. Esses especialistas que estão lá dentro agora se transformaram em pessoas do negócio. E eles participam de reunião da área. A TI não está. Eu não faço ideia dessa agenda, mas ela está lá. Quando ela volta para a TI, ela volta com uma riqueza de informações e transforma o projeto. Né? Uhum. Então, acho que aqui fica uma dica interessante. Isso não custa nada, são pessoas que eu já tenho no time, que Certo. poderiam estar sentadas dentro da área, olhando tecnicamente a solução. Vai lá para frente, sente o problema que a área está passando. Uhum. Uhum. Né? Temos pessoas de chão de fábrica. Né? Hoje o meu time de TI das fábricas estão nas fábricas. Uhum. Diferente de algumas estruturas que centralizam, o meu Uhum. pessoal está no chão de fábrica. É aquele menininho que está sofrendo lá embaixo e que tem uma ideia boa para resolver algum problema, a gente precisa chegar nele. Né? Sim. E geralmente isso demora para acontecer. A gente fica nessas reuniões fechadas dentro de uma sala com ar-condicionado, Sim. enquanto o chão de fábrica está sofrendo com problemas que a gente pode não estar enxergando. Então a gente coloca pessoas dentro da área para trazer uma visão mais rica E de negócio. é possível elencar essas inovações, esses produtos, vamos dizer assim, que foram criados a partir desse pensamento, É dessa cultura? possível, sem dúvida É. nenhuma. Hoje a gente já está num ciclo de 12 meses aí com mais de 200 robôs desenvolvidos, literalmente indo para a área e buscando oportunidades de automação. Então, quando a Uhum. gente desenvolve, gerou as divulgações dos primeiros robôs que estavam dando certo, é o programa do TI Inspira. As áreas começaram a nos abordar. Uhum. Olha, será que comigo dá para fazer alguma coisa? Certamente dá, né? Hoje em dia a Uhum. gente tem oportunidades enormes de automação. Fomos criando uma lista riquíssima de oportunidades, mas tivemos que ir para a área. Não se faz numa sala de reunião. Então, meus especialistas foram para o financeiro, os outros foram para o chão de Uhum. fábrica, uma equipe de 3 pessoas rodando as fábricas, buscando essas automações, porque são pessoas Uhum. que, de novo, estão muito focadas no dia a dia, têm Uhum. pressões de resultado, têm metas de produção, literalmente não conseguem parar. Então, a gente vai lá e provoca Uhum. eh, essa oxigenação de ideias, porque sozinho a gente não faz nada. E, e realmente os resultados estão aparecendo. São resultados financeiros enormes em Quando você- cima dessas automações aí. E quando você fala automação de robô, nós estamos falando de RPA, né? Por enquanto, é Por enquanto, RPA, RPA. que é uma Sim. tecnologia que Isso. subutilizada, ao meu ver, porque Subutilizada, todo mundo sim. acha que já passou. Não, o papel do robô ele ainda é muito importante. A IA Sim, não entra nesse tipo de automação de atividade repetitiva. A IA sim. veio para nos ajudar no processo mais Sim, criativo. mais criativo, né? Exatamente. Então, não dá para subjugar o RPA. Ele ainda é uma automação muito importante. Sim.
ele literalmente tira o trabalho não criativo. Ele Sim. realmente é aquele que não agrega muito E valor. libera esse profissional que E está ali no libera dia esse a dia profissional. Então, para fazer coisas mais criativas, né? exatamente. Hoje a companhia já tem esse tempo em cima desses robôs. Só que o processo de medição, esse é um ponto que você colocou muito Sim. importante. Você não pode achar que dá para fazer tudo. Então, o processo de geração de ganho, discussão sobre o resultado e o impacto final, ela precisa ser feita. É uma conversa chata, é uma conversa que a área tem resistência para fazer. Em alguns momentos a gente sabe qual é o ganho da automação. Ela pode evitar algum esforço humano, ela pode reduzir alguma atividade. A gente tem que saber explicar isso, né? Primeiro, que essa oportunidade pode aparecer para o profissional fazer outra coisa, né? E segundo, que realmente o hábito do colaborador, quando ele faz aquele trabalho, é difícil de você tentar quebrar, né, essa inércia, tentar colocar ali um resultado melhor para ele. Então, a conversa inicial da geração do ganho, eu diria que é o grande trabalho que a gente fez de enfrentar esse desafio. Não é uma conversa fácil. Você tem que fazer a área aprender a pensar no ganho. Qual é o resultado para a empresa disso que você está me pedindo? Quando ele realmente passa por um crivo desse, a gente coloca a força de trabalho para executar. Então, esses 200 robôs não foram feitos, sem qualquer critério. Eles realmente passaram por um crivo muito grande, multidisciplinar, né? Não é só a TI que decide, a área também, porque às vezes a área tem várias oportunidades. A gente leva a lista de prioridades, os ganhos maiores, e a gente vai chegando mais perto do resultado. Então, acho que esse movimento de pensar melhor no que fazer faz muito sentido. Isso aqui faz como a gente está falando aqui, de deixar lições e histórias e exemplos para os nossos colegas de profissão. É isso. Isso que você está falando agora é muito mais do que tecnologia. Está falando de influenciar a cultura das empresas. Porque muitas vezes o profissional que está ali operando, muitas vezes um setor, ele acha que aquela atividade que ele faz, ele não pode passar para ninguém. Até por Exato, medo de perder emprego, muitas vezes, exato. porque aquilo é o que ele faz no dia a dia. Uhum. Então, criar esse clima de Isso, inovação passa por essa tranquilidade, né? Por essa garantia de exatamente. que se você compartilhar a sua atividade com o robô, Uhum. você vai só te liberar para fazer coisas mais nobres, eu diria assim. Exatamente, exatamente. Mas trazer esse clima de Esse tranquilidade, clima isso não é TI, isso é estratégia isso é de estratégia corporação que a que a TI TI provoca, está né? sendo missionária para Exatamente. levar essa Está mensagem sendo para os setores, né? protagonista, mas o RH, como eu comentei, né, as áreas de RH, inovação, como a gente falou, é um circuito de movimento cultural, de transformar e mostrar que o crescimento profissional desse colaborador, sim. ele vai passar por isso. É inevitável que ele entenda que para crescer, ele vai ter que se desafiar. E ao invés de eu transformar a operação dele simplesmente de fora para dentro, aquilo que eu falei, ele participa da automação. Então hoje eu estou conseguindo fazer com que ele comece a desenvolver essa automação e Uhum, depois a gente entra com a curadoria, com a qualidade e vê se claro. aquilo foi bem feito. Então você literalmente desperta. Tem muita molecada boa no chão de fábrica hoje que tem competências técnicas que a gente não sabe. Uhum, Isso começa a trazer um outro movimento de destaque, porque uhum, são pessoas que só precisavam de um gatilho, né, externo, para transformar aquela visão que ele tem de negócio em resultados melhores. Eu tenho certeza que esse movimento, a gente sabe que a IA veio não é para tirar emprego, mas para subir o nível criativo, uhum, da companhia. Então a gente está mais uhum, preocupado com isso do que com qualquer outra coisa. O positivo está crescendo, então a gente não precisa diminuir, a gente precisa ter mais qualidade e uhum. inteligência de negócio. Isso é um desafio, né? Também, né? Muito Crescer e grande, manter a qualidade, né? muito grande. Você tem que primeiro equalizar o discurso de Uhum, cima, né, de ambos os lados. O board tem que entender bem isso, porque uhum, a TI acaba fazendo um trabalho operacional enorme, com visão de negócio. Então, isso muda um pouco a percepção do resultado que a gente quer trazer. Por exemplo, esses números de automação chegam até o presidente da companhia. Eu fiz questão de que todo mundo entendesse isso, também mostra a importância que ele está dando para esse uhum, movimento da companhia. Então, também não é comum um simples resultado de automação de uma companhia chegue no presidente de uma empresa do tamanho da nossa. No nosso uhum, caso, existe essa valorização e essa percepção de importância. Então, o feedback dele traz todo um conforto de que nós estamos no caminho certo. E isso espalha pela companhia, uhum. a ponto de chegar no ponto em que eu cheguei. Nós estamos sendo procurados pelos colaboradores para participar do movimento de inovação. Então, acho que nesse momento a gente virou o jogo, Uhum. e começou a mostrar que
temos um tecido de colaboradores agora bastante prontos para a inovação. Você comentou outro ponto importante aqui, né, Guapo? A importância do board, do presidente da É companhia, fundamental. chancelar essa operação, entendendo que aquilo é importante, Exatamente. ao mesmo tempo que nós também, enquanto executores, enquanto colaborador desse planejamento, façamos uma comunicação adequada também, Exato. Alinhada com essa alinhada também com essa estratégia estratégia, para mostrar que mostrar. aquilo trouxe resultado Exatamente. e que isso nos ajude também a comunicar para o mercado e que não Isso. fique só internamente para Não, nós, né? fundamental a divulgação. A gente brinca aqui, né, a sucesso que o nerd comunica-se mal, Perfeito. fazendo aqui as nossas próprias autocríticas, Exatamente. nós precisamos aprender a melhorar essa Precisamos. comunicação, Exato. né? E aqui nós estamos nesse espaço justamente para Uhum. dar visibilidade para esses resultados, Uhum. É porque para isso. nós é importante também essa Concordo comunicação. plenamente. Isso foi como é que é um aprendizado que o Júlio Guapo foi aprendendo ao longo do tempo? Como é que funciona Sem isso? dúvida. Eu acho que a vivência em indústria te dá isso, né? Porque, de novo, você tem Uhum, uma riqueza de perfis de colaboradores muito grande. Você tem o chão de uhum, fábrica e você tem a estratégia da companhia lá em cima. uhum, Então, é muito difícil equalizar esse discurso. sim, Então, obviamente, houve, quando você está numa empresa mais tradicional, uma empresa de varejo, você está ali totalmente focado para o consumidor. uhum, No nosso caso, é uma estrutura mais complexa. Então, eu acho que isso ajuda a todo uhum, mundo, porque eu acho que a experiência mais complexa ainda me parece ser da indústria, por causa desses distanciamentos culturais aí, né, entre um uhum, chão de fábrica em Manaus e os meus vice-presidentes de vendas que estão em São Paulo, fazendo a companhia crescer. Essas duas pontas precisam se conversar, porque sem a produção não acontece a venda. E a uhum, TI está no meio disso tudo. Então, esse discurso alinhado, ele é muito importante. E se preocupar em transformar esse nerd no especialista. Esse cara deixa de ser uma pessoa puramente técnica e começa a falar um pouquinho a linguagem do negócio uhum. com essa visão de especialista. São carreiras Y, a gente sabe que tem muito nerd que não vai ser Não. o líder da comunicação e não vai ser o cara da estratégia. Mas a visão de especialista já agrega demais. Hoje eu tenho especialistas que são tão importantes quanto os meus gestores, Uhum, porque a visão de negócio deles é fundamental. Tem reuniões em que eu levo esse tipo de público. Então, acho que aqui também vai um ponto importante. Comecem a colocar as pessoas da TI dentro das reuniões de negócio. E eu comecei a fazer isso desde muito cedo. Então, hoje os meus especialistas vão comigo em reuniões de produção. Eu tenho especialistas que as pessoas gostam de falar mais com ele do que comigo, porque tem uma visão muito mais prática, já aponta a solução ali. Então, a reunião fica muito mais produtiva. Comigo seria uma reunião de estratégia, então eu levo junto a competência técnica. Esse cara vai se desenvolvendo, vai se motivando. Eles gostam, por mais técnico que ele seja, quando você coloca ele numa reunião sem a pressão de que ele tem que resolver alguma coisa ali, que é o que ele está acostumado a fazer, mas que ele só precisa colaborar com a ideia da discussão, acontece uma mudança muito grande. O nerd passa a ser um cara que se comunica dentro da especialidade sim. dele. Aí o meu papel é pegar aquilo e Vo- transformar numa E proposta de reconhecer, né? mercado e Bacana. fazer com que os acionistas enxerguem isso. Mas o especialista ele é um cara fundamental para as estruturas de TI, Claro. porque ele traz a qualidade e, ao mesmo tempo, tem a comunicação do colaborador como um todo. Então, a sinergia entre eles funciona muito bem. E Uhum. depois a gente coloca que seja o facilitador. Né? Acho que hoje o nosso papel é ser o facilitador disso tudo. Júlio, nós já estamos caminhando aqui para o nosso Nossa, final dessa passou rápido. conversa, passo rápido, Que né? legal. Eu já fui elencando aqui alguns temas que eu acho que vai Vamos nos lá. Vai levar ser para um uma prazer. outra edição da nossa conversa aqui. Perfeito. Você falou de programas de P&D, de Isso. inovação, de Exato. cidadão, colaborador. Então, tem uma Exatamente. série de temas que eu acho que Sem dúvida. vale como lição. A gente está aqui hoje com Uhum. uma intenção de deixar mensagem para os nossos colegas de profissão, Sim. as nossas empresas paranaenses, principalmente. Perfeito. Então, vamos aqui já, gostaria de uma mensagem final para a gente poder concluir a nossa conversa Tá aqui. ótimo. E já agradecendo a tua presença e Eu é que por deixar essa agradeço, mensagem é para a um gente. prazer imenso. E eu acho que a mensagem é realmente a gente se desafiar. Eu acho que ter uma coragem. Eu fiz um curso no MIT ano passado, e de uma forma muito surpreendente, o maior foco do treinamento de transformação digital era o CEO tem que ter coragem de desafiar o board e de levar uma mensagem de protagonismo. A gente ainda é muito tímido nesse sentido. Existem muitas pessoas boas que entendem do negócio que estão subutilizadas dentro das companhias.
Então, vamos ter mais coragem, vamos desafiar o nosso discurso. Nós vamos errar e vamos acertar, mas eu acho que o pessoal de TI, nós temos um perfil mais técnico, mas a gente está mudando isso de uma forma muito rápida. Então, eu acho que vale, primeiro, a gente ter uma união de pensamento. Então, de novo, iniciativas como a Sucesso, que juntam, né, todo um pensamento de tecnologia, para que a gente fortaleça esse discurso, e cada um faça esse papel de ter essa agressividade positiva, de colocar as suas ideias e de realmente colocar a TI no papel que ela merece, né? Fico à disposição para colaborar nisso. Isso. Mais um tema para a gente conversar aqui, né? Exatamente, eu Mais acho um que é tema, muito essa importante, porque experiência assim. essa visão é importante para todo mundo. Conto contigo para essa Obrigado, uma Fernando. nova fase aqui. Prazer enorme estar aqui. E assim nós encerramos hoje mais um capítulo aí dessa conversa da tecnologia estratégica, uma conversa muito bacana aqui, e queremos poder colaborar e podemos contar contigo para mais uma edição. Sem dúvida alguma. Muito Prazer. obrigado, pessoal. Obrigado a todos.